Rede Canal 10, Cabo Frio TV, apresenta Olhar Espírita. Olá, amigos. Aqui estamos mais uma vez com o programa Olhar Espírita, cumprindo o nosso desejo, os nossos objetivos de levar uma mensagem de esperança, uma mensagem positiva, de esclarecimento, de apoio, ofertando subsídios para que a gente possa ter mais resiliência, mais perspectiva nos enfrentamentos da vida, nas situações que nós todos estamos levados, né, a trilharmos, a vivenciarmos neste planeta, que é um planeta bendito, misericórdia que de nosso Pai nos conceder estarmos aqui neste plano, nesta morada bendita, mas aqui nós vivemos dificuldades, vivemos problemas, vivenciamos necessidades aqui de resgate de muitas coisas lá do passado, principalmente do nosso passado espiritual mais distante, e também da vivência atual, de outros compromissos, em que a gente aí precisa se retratar, precisa se ajustar. Então hoje temos aqui conosco José Lopes e a Grace Zambuja, que é a nossa companheira que aqui se alinhou conosco no projeto, está participando conosco no projeto, Programa Olhar Espírita, e vai estar aqui conosco em outras oportunidades também como medianeira, mediando aqui a nossa conversa, o nosso debate, a nossa ideia, né, que foi realmente trazer os temas e a gente conversar sobre eles, explorá-los e dar as nossas opiniões, sempre com o embasamento nos conceitos espíritas. Então, vamos então à apresentação. Eu gostaria que a Grace se apresentasse. Viu, Grace, por favor? Olá, tudo bom, pessoal? Meu nome é Grace Zambuja, eu sou espírita desde 1996, sou professora de ESD, que é o ensino sistematizado da doutrina espírita, palestrante e uma pessoa que foi resgatada pelo espiritismo. Eu sempre digo isso. Se não fosse o espiritismo, eu não sei o que seria de mim nessa encarnação. É isso? Mais alguma coisa? Quer que eu fale um pouquinho da minha vida profissional? Não precisa, né? Não, só da parte espírita. E a casa que você participa? A casa René Peça, de Cabo Frio, que fica na Porto Alegre, esquina São Luís. Perfeito. Que agora, já que eu falei da casa, vou convidar o pessoal para quem quiser assistir palestra, né? É nas segundas-feiras, toda segunda-feira, às 20 horas, temos palestras na casa René Peça. Perfeito. E temos então também conosco aqui o Zé Lopes, né, que é um companheiro aí que já está integrado no projeto. E para o nosso início é sempre importante fazermos a nossa prece, a nossa rogativa ao nosso Pai Celestial, que é o que nos sustenta, né? Então eu vou pedir ao Zé, viu, Zé, por favor, faça a nossa prece inicial. Então, convidando os amigos que ao longo da semana observarão o programa, que possamos unir o pensamento a Jesus, a Deus, a espiritualidade amiga, trabalhadores do Cristo, dizendo assim: Divino Mestre e amigo, com alegria, Senhor, da oportunidade do estudo em torno dos teus ensinamentos de amor. Hoje reunidos nesse ambiente que nos acolhe amorosamente, recebendo com alegria a Grace que incorpora o grupo, te pedimos, Senhor, envolva cada um de nós, os amigos que estão no papel de fazer a filmagem, e que nossas palavras possam levar aos corações amigos que ao longo da semana ouvirão esse programa. Palavra de bom ânimo, de esperança, certeza da superação e da certeza das promessas do Cristo, nos apontando que todos nós encontraríamos mais adiante a felicidade plena, que nós estamos construindo a felicidade relativa desse momento. E com essa certeza, essa alegria, que tenhamos bom ânimo e a possamos aprender, Senhor, que aquilo que já temos, a necessidade de compartilhar com aqueles que menos têm. Que a tua paz nos envolva, Senhor, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Obrigado, Zé. Não podemos deixar de pontuar, né, que aqui estamos nos estúdios do Canal 10, Rede Cabo Frio TV, que é responsável pela produção do nosso programa. Então, agradecemos, inclusive, pelo empenho dos nossos amigos aí, realmente procurando
dar um brilho, né, realmente ao nosso programa com essa produção tão bem cuidada. Bem, vamos seguir aqui com nosso propósito, a nossa ideia de hoje, né? Hoje nós vamos falar sobre um tema, na hora do desânimo. Olha que título interessante, né? Ou seja, o que a gente faz quando a gente começa a ficar desanimado, é isso? Meio acabrunhado, meio triste. Como é que a gente vai se comportar para sair disso, né? Porque ninguém pode permanecer no desânimo. A gente vai ver que realmente é muito, muito complicado a gente ficar, né, se permitir ao desânimo. Então, para falar para a gente um pouco sobre esse tema e introduzir esse assunto, a Grace vai trazer para a gente algumas ideias aí para a gente começar o nosso babado aqui, tá? Vamos lá, então. Então, pessoal, olha só. Por que vem o desânimo? O desânimo vem quando a gente se entrega à tristeza, ao vitimismo ou à não compreensão do que nós estamos fazendo aqui nesse planeta. E aí vocês podem estar me perguntando agora, Grace, afinal de contas, o que eu vim fazer nesse planeta? Eu vou dar para vocês o básico do que a gente veio fazer aqui. Primeiro, crescer, evoluir intelectualmente e espiritualmente. A gente veio aprender a amar, porque a gente ainda não sabe amar. Cada encarnação a gente aprende a amar um pouquinho mais. A gente veio aprender a servir, porque uma grande chaga que nós carregamos conosco e tem a ver com a nossa infelicidade é o egoísmo. Quando a gente aprende a servir, a gente vai trabalhando e diminuindo o egoísmo em nós. A gente veio a aprender a reconstruir pontes que nós destruímos no passado. Em algumas outras encarnações, a gente dinamitou pontes emocionais, pontes entre pessoas, a gente prejudicou pessoas de diversas maneiras, que também não importa saber como. O importa é saber que a gente andou aprontando, destruindo pontes, e agora a gente veio reconstruir essas pontes. A gente veio também reparar danos. Eu andei quebrando vidraças em outras encarnações, agora eu preciso repor essas vidraças e varrer esses caquinhos. E também a gente veio se acertar com o nosso inimigo enquanto estamos a caminho. Foi Jesus que pediu. Jesus pediu para a gente, acerta-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho. Quando estávamos no plano espiritual, antes de voltar para cá, a gente combinou com alguns inimigos do passado que iríamos nos acertar a pedido de Jesus, porque a gente resolveu, né, seguir Jesus. Demorou, mas resolveu, né? No plano espiritual veio tudo certo. Então, a gente veio para fazer um pouco de cada coisa desses tópicos que eu falei para vocês. Chegando aqui, a gente tem o véu do esquecimento, e esse inimigo do passado renasce, ou como filho, ou como mãe, ou como pai, ou como cunhado, ou como, enfim, dentro da família. E as questões emocionais começam a machucar o nosso coração, e vem o desânimo. Então, a doutrina espírita, ela vem nos fazer compreender o que nós estamos fazendo aqui, que tudo tem um motivo, tudo tem um porquê, e a importância da gente não desanimar e desistir. Então, isso posto, essa introdução posta, eu gostaria de convidar você que está em casa, convidar a mesa, né, os debatedores, para a gente trabalhar um pouquinho um texto de André Luiz. André Luiz, a gente sabe que é um espírito que fez parte da equipe, né, que Chico Xavier já voltou para o plano espiritual, mas André Luiz, a gente sabe que foi um espírito que fez parte da equipe dele, que ditou vários livros e vários textos. E tem um livro chamado Paz e Renovação. Nome do livro, Paz e Renovação. Psicografado por Chico Xavier e ditado por vários espíritos, cada capítulo um espírito. E o capítulo 30 foi André Luiz que ditou, e o capítulo 30 deste livro, Paz e Renovação, chama-se Sem Desânimo.
E aí, o que André Luiz propõe? Ele faz uma grande metáfora, e eu amo metáfora, vocês sabem que professor adora metáfora. Ele faz uma grande metáfora entre a nossa vida com desânimo e um carro parado no meio do caminho, no meio de uma avenida. E ele diz, ele pede assim, ó, se você está com desânimo, se você está desistindo das tuas tarefas, desistindo de buscar a felicidade fazendo bem, pare, pense, imagine um carro parado no meio de um trânsito, no meio de uma avenida. E ele diz assim, nessa avenida passam vários carros, ambulância, carro escolar, carro de autônomos, cada um tem um objetivo, cada um tem uma meta, passa carro de bombeiro, passa caminhão, cada um saiu de algum lugar e vai para outro lugar, tem um objetivo e uma meta. Antes da gente continuar com essa metáfora, eu queria passar para o Zé essa questão. Vamos comparar quando ele fala que cada carro tem um objetivo, uma meta, ele sai de algum lugar e vai para outro lugar. A ambulância, por exemplo, vai rápido, que quer levar o paciente para o hospital. O carro de escola, por exemplo, vai devagar, que está com criança no carro, mas todos os dois têm objetivos e metas. E agora vamos trazer para nós, quando a gente perde esse objetivo e essa meta, usando a metáfora do André Luiz, deixando o carro parado. Então, Grace, as colocações muito boas, amigos que nos acompanham e verão ao longo da semana essa programação. Então, como ela falou, né, é uma metáfora que o espírito André Luiz nos apresenta, né? Então, um carro parado é algo que vira um obstáculo naquele percurso, ou seja, cria conflito, confusão, porque ali o fluxo tem que fluir. Então, um veículo que deu um problema parou no meio da avenida, conforme a Grace tão bem colocou, ele é um obstáculo a mais naquela circulação. E nós também trazendo para nós, seres humanos, nós espíritos imortais, nós quando também perdemos as forças, nos entregamos ao abatimento, nós também ficamos numa condição, sob o ponto de vista da saúde física, não é bom, porque nós sabemos que o nosso corpo foi feito para movimentar. Tanto é, se nós prendermos um braço por um mês amarrado, quando soltar, ele vai ter alguma dificuldade de ter a movimentação livre. Então, nós somos energia, temos que estar nos movimentando. E essa palavra desânimo, você vê que ela decresce, né? Desânimo. Nós precisamos substituí-la por palavras de bom ânimo, né? Alegria, buscar verbos que nos traga aquela vontade de olhar para frente, de sorrir e sair dessa inércia. Então, o carro parado, sob o ponto de vista material, ele traz uma série de lutas, de conflito, para que possa renovar aquele movimento. Então, nós também na sociedade, pertencemos a um grupo social que nós temos um peso. A nossa forma de lidar no dia a dia, nós podemos ser um peso a mais nessa sociedade ou não. Então, cada um de nós tem um papel. E esse papel é qual tem que ser, que o Cristo nos apresentou. Cristo falou para nós, Jesus, né? Tem de bom ânimo. E ele tem uma passagem, se eu não me engano, em Mateus, com certeza, Mateus 6, por volta do capítulo do item 25, do versículo 25, ele fala sobre olhar os lírios do campo, né? Trazendo essa passagem por quê? Porque ele fala sobre aquele momento que a pessoa fica buscando objetivos fugidios, utopias muitas vezes, que não vai trazer a verdadeira alegria. Então ele fica naquele estado de abatimento. Eu não consigo conquistar tudo que eu gostaria. E cria sofrimento ilusório. Então nós temos que ter muito cuidado com esses sofrimentos, porque esses sofrimentos, eles são, digamos assim, algo que nós temos que olhar para frente. Assim, meu Deus, eu tenho todo um potencial para crescer. Da mesma forma que o carro enguiçado da avenida, em algum momento, conforme a Grace colocou, ele será retirado, deixará de ser um obstáculo, será socorrido, direcionado ao ponto de socorro da mecânica. Nós, igualmente, contamos com nossos irmãos que nos observam, nossos familiares, os amigos que estão perto de nós, para quando nós identificarmos nessa sociedade, entre nós, alguém abatido, caído. E pensar assim, será que o Criador, será que nosso Mestre Jesus não está tendo eu como instrumento de trabalho para tirar o amigo do abatimento? Uma palavra de bom ânimo, né? Como eu falei do que Jesus colocou, no olhar os lírios do campo, que não ceifam, não plantam, e Deus olha por eles. Então, da mesma forma, quando nós nos sentirmos assim,
muito abatido, que procuremos a terapia de fazer algo que nos enaltece. Não, o que eu gosto? Hoje eu estou tão para baixo, eu gosto de visitar crianças das creches, eu gosto de fazer isso, então eu vou fazer coisas que me renove, para que esse desânimo não tome conta de mim. E muitas vezes, José, acontece, às vezes a pessoa está tão abatida, tão abalada, que ela, de por si só, ela não conseguiria talvez sair do desânimo. Então ela precisa de pedir ajuda. Não é? Ela precisa ter realmente esse olhar, essa humildade, né? essa postura de saber que ela precisa de um socorro. E é interessante a figura do carro parado, que muitas vezes você tem o carro parado no meio do trânsito, mas você quer que ele saia dali. Você não vai deter o teu carro, tem que sair dali, porque senão você pode ser até multado, rebocado, senão vai ter que dar um jeito de tirar o carro dali. Não é? Então, nesse momento, quando você chega e fala com alguém, ou você já ameaça realmente a necessidade, você demonstra. Chega a guarda, né? Olha, chega um monte de gente para te ajudar. Eu me recordo, tem algum tempo isso, o Romário estava no auge da fama. Ele esteve aqui em Cabo Frio e foi uma cena muito interessante ver o Romário empurrando um carro lá na Praia do Forte. Nossa! Um cara com o carro parado, entendeu? E precisando do socorro, ele se aliou com mais os dois lá para empurrar o carro. Era uma cena que podia ter sido filmada, né? Seria interessante na época. Uma celebridade, né? Para a gente ver, e não se furtou a também prestar o socorro, a também atender, né, de alguma maneira, aquela necessidade. Então, nós estamos aqui e coletivamente a gente precisa se apoiar, se amparar, se ajudar, mas a gente também tem que ter essa postura, né, digamos, termos a humildade de pedir socorro, de pedir o auxílio, né? Muito importante. Então, meus irmãos, está na hora aqui do nosso breakzinho, já voltamos já, tá bom? Na última década, o número de cirurgias no Brasil cresceram em 627%. O Hemolagos, em Cabo Frio, é o único hemocentro da região dos lagos e abastece hospitais de 9 municípios. E uma única doação pode beneficiar até 4 pessoas. Sua doação faz toda a diferença. A Nova Costa conta com você para fazer parte desta campanha. Nova Costa, 23 anos aqui por você. De volta então, amigos, aqui com o programa Olhar Espírita, continuando o nosso debate que já está esquentando. Por favor, Zé, prossiga aí, por favor. Então, dentro desse pensamento que a Gleice apresentou e você agora sobre a necessidade de nós buscarmos ajuda. Esses dias eu estive fazendo um estudo sobre, até falei com a Gleice agora há pouco, sobre a melancolia, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º. E coloca para nós, e eu olhando esse tema, eu busquei outros materiais para nos ajudar, aí eu encontrei um checklist colocando alguns itens que nós, quando estávamos nesse estado de desânimo, de abatimento, de nós buscarmos, né, a necessidade da interação. Porque é muito normal nós observarmos os médicos, os terapeutas, psicólogos, psiquiatras, observam que a pessoa tem tendência, quando está assim, a se isolar socialmente. Ela está abatida, então ela se isola. Então, a necessidade de buscarmos o diálogo, de conversar, um desabafo, pensar na possibilidade, muitas vezes, se esse desânimo
ele for durável, porque desânimo todos nós temos em algum momento. Tem dia que a gente acorda e fala, meu Deus do céu, segunda-feira, é dia de começar. É normal, só que a gente supera e vai embora, trabalha, todo mundo passa por isso. Mas se for algo que dure um tempo maior, precisamos de socorro. Então essa ajuda, muitas vezes, pode ser uma ajuda profissional, né? Nós temos nossos recursos de buscar a casa que nós frequentamos, a instituição de estudo religiosa, mas precisamos do terapeuta, do médico, muitas vezes, que nós precisamos olhar uma série de coisas. E abatimento pode se dar de várias maneiras. Enfermidades do corpo físico, né? Vamos dizer assim, quando nós fazemos os exames de sangue, né? Olha ali uma série de taxas, às vezes a gente está com algumas taxas que não está fora. Isso gera um desfalecimento, a gente fica fragilizado. E tem a parte psíquica, que às vezes a gente não está de maneira harmônica lidando com as coisas, aí entra a terapia. Então, hábitos saudáveis, Flávio e querida Gleice. Olhar melhor a natureza, procurar vibrar no bem. Até as palavras de bom ânimo, elas têm um efeito de disparar em nós substâncias químicas que nos despertam o bom ânimo. E ser útil. Porque às vezes nós, por necessidade na sociedade no dia a dia, nós nos impomos o trabalho que precisamos. Às vezes fazemos aquilo que nós não gostamos por uma necessidade. Tá certo, precisamos, vamos trabalhar. Mas nós podemos ter momentos de fazer aquilo que nós gostamos. É o momento do lazer. Então nós, espíritos imortais, que estamos habitando no corpo físico, precisamos cuidar da nossa saúde. Amigos que nos assistem, nos acompanham, se você está naquele momento que dá aquele vazio existencial, pensando assim, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? O que representa? Então busca na literatura, busca nos ensinamentos do Cristo, no Evangelho, motivo para olhar para frente. Porque nós temos que ter sempre esperança em dias melhores. Que todos passam por reveses. Há momentos que ficamos frágeis, há outros que vem o bom ânimo. Então, superação. Não é isso, querido Flávio? Perfeito, é isso aí. Fala aí, Grace, você deve estar querendo falar alguma coisa. Imagina, tô aqui curtindo muito esse debate. Eu queria trazer André Luiz de volta aqui para o nosso debate. E dois pontos importantes desse texto, né, dessa metáfora linda que ele trabalha, comparando um carro parado com a nossa vida quando a gente resolve parar. E ele fala assim, nenhum veículo segue sem objetivo e sem direção. Então vamos lá. Uma ambulância, né, saiu da casa do doente para levar o doente no hospital. Um carro escolar pega uma criança em casa e leva até a escola. Todo carro que passa nas vias públicas tem um objetivo, uma meta. Muitas vezes o desânimo entra na nossa vida quando a gente não tem objetivos e metas muito claras na nossa vida. O que eu quero de mim? O que eu estou fazendo de mim? O que eu estou fazendo por mim, mas não no sentido egoísta, porque às vezes a pessoa fala, Grace está falando, o que eu estou fazendo por mim, mas não no sentido egoísta. O egoísta, ele quer tudo para si. Quem se ama, quem se respeita, quem se cuida, cuida de si, sem querer tudo para si. É a diferença de quem se ama e do egoísta, né? Então, eu tenho uma reflexão, quais são as minhas metas? Ninguém consegue ter ânimo se não tiver metas claras. O que eu quero para me desenvolver enquanto ser humano? O que eu quero para construir a minha vida? O que eu quero para construir a minha felicidade? O que eu estou fazendo para isso? O que eu estou fazendo efetivamente para isso? O Evangelho de Jesus, em verdade, ele aponta exatamente elementos e subsídios para que a gente possa definir melhor as diretrizes superiores da nossa existência. Quando ele aponta, né, a necessidade do perdão, a necessidade do amor, do amai-vos uns aos outros, né, a gente... aquilo ali são diretrizes que a gente precisa consolidar como básicas na nossa vida para que a gente possa viver melhor, para que a gente não se perca. É uma bússola, né? Jesus, em verdade, foi traçar um roteiro para que a gente possa alcançar o êxito existencial na vivência de cada encarnação, de cada oportunidade que a gente tem aqui nessa morada abençoada, que é a Terra, né? Que é, por enquanto, para nós, espíritos em evolução, a morada adequada para nós.
né, para o nosso nível de evolução, aqui estamos por esse motivo. E esse plano aqui ainda é um plano que tem seus complicadores. Em termos assim da escala de mundos, definida no Espiritismo, é o segundo patamar, vamos dizer, de escala de mundos, o mundo de provas e expiações. Né? Então, a gente realmente precisa entender a mensagem do Cristo, o que ela representa para a humanidade. E o Espiritismo vem nos auxiliar a compreender de uma forma cabal, de uma forma bem plausível, bem clara, bem lúcida, justamente o que Jesus desejou em relação a nós e à humanidade inteira. Vamos prosseguir? Isso, Flávio, eu queria colocar mais uma metáfora que André Luiz usa para jogar a bola aqui para o meu parceiro de mesa. André Luiz usa uma metáfora fantástica na questão assim, ó. O carro parado, além de trazer problema para a sociedade, ele chama a atenção de malfeitores. Então o carro ficou parado ali, eu desisti do carro. Ele não estava nem estragado, eu é que desisti, deixei lá, não quero mais. Né? É o desânimo, desisto da minha vida, desisto das minhas responsabilidades, das minhas tarefas, né? Deixei lá. Malfeitor passa hoje de noite, olha, carro parado aqui. Amanhã de noite passa de novo. Esse carro está parado desde ontem. No terceiro dia, o que ele faz? Faz uma visita. Né? Faz uma visita ao carro, porque ele vai dizer, tá ali, tá fácil. Está disponível. Está disponível. Então, isso acontece com o carro físico, né? Mas será que não acontece com a gente também? E aí eu faço uma questão aí para vocês pensarem. Vocês lembram o que vovó dizia para gente? Cabeça vazia, cabeça parada, cabeça desanimada, cabeça que não faz nada. Oficina do diabo. Exatamente. O Espiritismo, claro, que acredita em espíritos malfeitores, mas é o ditado, né, Flávio? Sim, e é esse ditado que eu queria passar para o Zé. Né? Essa comparação não é perfeita que André Luiz faz? Exatamente, ele faz um trocadilho, né? Como você colocou a parte física, mecânica do carro, e nós, né, como seres humanos. Porque nós sabemos que dentro desse pensamento, nós no dia a dia, na nossa caminhada, nós podemos não cuidar de nós mesmos direito. Isso. Porque muitas vezes, vamos pensar assim, em diversas religiões, lideranças de todo tipo, aquele que só se presta a socorrer o outro, ele tem um momento que pode precisar ser socorrido, não é isso? Então vamos dizer assim que eu me predisponho a ser uma pessoa que voluntariamente faz visitas aos hospitais semanalmente. Um exemplo, né? Pode ser qualquer outra coisa. Então eu tenho que entender que naquelas visitas eu tenho que levar meu amor, meu carinho, mas eu não posso pegar as dores do outro para mim. Por quê? Porque senão eu vou adoecer. E eu não vou ser útil naquela engrenagem. Fala, mas eu estou sendo egoísta, não sofrer com ele? Não. Eu preciso levar o alento, mas a dor é do outro. Eu preciso ajudá-lo a sair da dor, mas eu não posso chorar junto com ele. Ou seja, o chorar no dia a dia é uma linguagem simbólica, né? A dor dele é dele, a minha dor é minha. Eu vou lá para mudar o ânimo, trazer coragem, mas eu não posso absorver, porque chega um momento que eu viro esse carro enguiçado que a Grace falou. Eu também vou adoecer. Então a visita vai deixar de existir. Então, em tudo na vida, a gente observa a natureza nos seus ciclos perfeitos, a gente vê essa movimentação. Esse ponto de estacionamento que foi bem colocado para nós no início aqui, que a Grace colocou, ele realmente é causa de uma série de defeitos. O carro parado chama a atenção do malfeitor, a sua mecânica começa a deteriorar, a mecânica que ela tem que ter movimento. Você deixa um carro parado na garagem, por exemplo, ou em qualquer canto por um mês, o carro começa a dar problema, porque ele foi feito, é uma usina, como o nosso corpo é uma usina que produz, tem que gerar energia. Então nossos pensamentos, como a gente olha o Evangelho de Jesus, que doutrina espírita está alicerçada em Jesus Cristo, então mostrando para nós o quê? A necessidade de nós ocuparmos nossos pensamentos com coisas úteis, porque se nós não nos vigiarmos, nós rapidamente adentramos em campos de sofrimento, em campos de dificuldades, e aí o que acontece? Como ela falou, né? Cabeça vazia é oficina para malfeitores, ou seja, influências ocultas vêm no nosso psiquismo. Quem não já passou por isso? Você está andando no dia a dia, convivendo com uma série de situações, de repente vem um sentimento ruim, pesado, fala, meu Deus, de onde veio esse sentimento? Eu estava tão bem agora há pouco, Gleice, de repente
fui impactado, a energia é diferente. Então, fácil saber que no nosso campo, que foge do nosso visual, existe vibrações do mundo espiritual que nos atinge. Então, a necessidade da vigilância que o Cristo colocou, né? Orar e vigiai. Precisamos olhar desse jeito, né, Flávio? Perfeito, é isso mesmo. E a questão do vigiai, né? Esse vigiai eu acho que vem no terceiro bloco, a gente vai falar um pouco melhor sobre esse tópico, né? E vai abordar mais, aprofundando, digamos assim, o nosso debate, e entrando e demonstrando que, em verdade, toda a solução dessas questões estão em nós. Elas estão já em nós, né? Presentes em nós. A gente precisa aprender ou ter esse olhar e desenvolver esse olhar para percebermos que esse remédio, essas soluções, elas existem e estão presentes, assim, acessíveis a nós. A gente falou agora, Zé, com relação a esse momento assim que a gente está decaído e tudo, mas é o momento em que a gente precisa o quê? Entrar em oração, entrar em prece. Né? A gente precisa fazer a nossa prece, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, rogar auxílio, até porque são momentos em que a gente precisa da presença do nosso guia espiritual, daquele companheiro espiritual mais simpatizante conosco, que simpatiza mais com a gente, que tem esse apreço por nós e que nos ajuda. Mas nós precisamos estabelecer campo para ter uma sintonia em que ele possa efetivamente nos alcançar. Enquanto a gente ficar criando essas barreiras, né, de uma energia ruim, de uma energia desequilibrada, essa aproximação torna-se complicada e difícil. Né? Vai se tornar complicada. Então a gente precisa realmente tomar esse cuidado. Grace, vamos prosseguir? Vamos. Eu pensei que já era intervalo de novo, não? Eu acho que não. É intervalo de novo? Não, um minuto. Um minuto? Então esse 1 minuto eu quero propor para vocês o seguinte. Lembrem que todos nós somos energia. Nosso pensamento é profundamente importante, muito mais do que a gente imagina. Paulo já falava que nós estamos cercados de uma nuvem de espíritos, né? Uma nuvem de espíritos que verificam o que nós estamos pensando. Se pensamos positivo, atraímos espíritos bons que pensam positivo, que querem o bem, que querem nos ajudar, que querem nos orientar, que querem nos fortificar. Se encrencamos o nosso pensamento e vamos só pensando em mágoas, em rancor, em vingança, em querer o mal, começa guerra mental, julgamento, e aí quem é que se conecta com a gente? Os espíritos que têm prazer nessas coisas ruins, e aí só nos colocam para baixo. Então é importante a gente entender que nós somos os responsáveis pelo nosso pensamento. Isso. E o nosso pensamento vai atrair a partir do momento da escolha da qualidade do pensamento que eu fizer. Isso. Grace já está deixando o gancho para o próximo agora, o bloco final. E vamos então ao nosso break. Mais um minutinho, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Então, meus amigos, retornando aqui ao nosso debate, que já está acalorado, a coisa já está chegando no ponto ideal para uma abordagem mais profunda. Então, nesse momento, a gente vai trabalhar, parece que é um outro texto, né? Também
de Emmanuel, esse também de Chico Xavier, da lavra mediúnica de Chico Xavier, mas já de Emmanuel, que era o mentor do Chico, né? O espírito que teve o tempo todo, praticamente, de todo o tempo que Chico produziu ou trabalhou na mediunidade, o espírito Emmanuel esteve junto com ele, né? E dava muitas broncas nele e tudo, né? A gente sabe como é que era o babado. Mas aí vamos ver esse texto, que tem um conteúdo muito interessante para enriquecer o nosso debate agora nesse bloco final. Então vamos ouvir a Grace, que ela trouxe aí para a gente poder conversar. Passar para o pessoal o nome do livro, né? Isso é importante. Nome do livro, Encontro Marcado. Nome do livro, Encontro Marcado, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, e é o capítulo 20 do livro Encontro Marcado, que se chama Na Hora do Desânimo. E aí Emmanuel pede para a gente, assim, ó, eu me lembro da minha infância, quando a minha mãe dizia assim para mim, ponha a mão na consciência, né? Emmanuel praticamente fala com a gente como um pai, põe a mão na consciência, e ele fala assim, gente, olha só, se fomos ludibriados, por que a gente está desanimado? Então ele dá algumas possibilidades por estarmos desanimados. E aí, a primeira possibilidade que ele está, se fomos ludibriados, por exemplo, na expectativa honesta em torno de pessoas e acontecimentos, desânimo nos indica o propósito da infabilidade. Então, ele diz o seguinte, vamos traduzir Emmanuel agora. Um dos motivos do nosso desânimo, eu estou desanimada porque eu fui ludibriada por fulano, por fulano. Mas por que eu desanimei porque eu fui ludibriada? Porque eu me acho infalível, porque eu não me entendo como um ser em construção que está aprendendo a acertar, aprendendo a errar. E ele fala, indicaria o propósito da infabilidade, condição incompatível com qualquer espírito em evolução. Então, assim, fui enganada, fazer o quê? Orar pela pessoa. Agora, muitas vezes, eu pego o peso que eu acho que eu falhei e me entrego ao desânimo porque eu falhei. Gente, estamos aqui para aprender, a gente não acerta sempre. Quando a gente erra, levanta, ajusta, não cai de novo, né? Bom ânimo. O que você acha, Zé? Como você falou muito bem, a gente tem que buscar esse bom ânimo, né? E outra coisa, o Cristo falou com muita propriedade, amigos telespectadores. Ele disse assim uma palavra que fica para nós, né? O escândalo é necessário, mas ai daquele pelo qual o escândalo venha. Ou seja, vivemos num mundo que ainda a perfeição não é aqui. O Cristo mesmo nos apontou. Então, se existem imperfeições, em algum momento nós podemos, como a Grace colocou muito bem, num relacionamento com alguém nos decepcionar ou alguém nos causar um prejuízo, por exemplo. Nós confiarmos demasiadamente numa pessoa e ela nos ludibriar, como foi bem colocado pela Grace. Mas isso, no nosso mundo, acontece. Em todos os lugares tem pessoas com problemas. O que nós não podemos ser é o motivo do escândalo, né? Antes sofrer a pena do que ser aquele que puniu. Porque o Cristo coloca com responsabilidade que nós estamos aqui para crescer, nos tornarmos melhores. O bem que eu faço, tem até uma fala que eu acho linda, Grace. Tem uma passagem de Emmanuel pelo Chico Xavier que diz assim: o bem que tu fizeres em algum lugar será teu advogado em toda parte. Então, eu vou responder por aquilo que eu faço. Então, aquele que causou isso que a Grace falou, ludibriou, criou o escândalo, ele, a seu turno, terá que dar conta. Se a lei do homem não o pegá-lo, a lei de Deus é implacável, ou seja, Deus é amor, mas é justiça. Ou seja, nós mesmos, as nossas imperfeições, geram elementos para nós que nos cria a desarmonia, que cria o abatimento. Porque quando nós nos sentimos assim muito para baixo, é porque nós não estamos consolidados, ou seja, a nossa fé não é robusta, nós estamos frágeis. Então o desânimo chega, fala, fulano me prejudicou, me abandonou. Ora, eu sou individualidade, eu preciso interagir com o outro dar o meu melhor, mas eu primeiro preciso me cuidar. Se eu não cuidar de mim, qualquer vento vai me derrubar. Então quando Cristo diz assim, sede fortes, eu venci o mundo. E falou do escândalo. Então, precisamos ser fortes. Vamos ser visitados, todos nós, por uma gripe, um revés financeiro, uma dificuldade familiar, né? Já que a gente vive num grupo familiar que existe os desentendimentos, na nossa casa religiosa existe lutas, porque a perfeição ainda não é desse mundo. Mas nós precisamos rapidamente identificar aquilo que não está bom, aquilo que está causando problema no outro em mim e substituir. Ou seja, vamos imaginar assim, eu estou abatido.
Até tem uma passagem de Joana que ela diz assim, né? Imagine uma casa abandonada, ela enche de teia de aranha. Então você pega o espanador, entra limpando e tudo, que do instante você fica animado. Ou seja, o nosso corpo é de movimento. Se eu ficar parado, as coisas acumulam. Não é isso, irmão querido? Com certeza, esse é o grande problema. E todos nós, né, temos ali no nosso íntimo aquele porãozinho, não é? Bem bagunçado, né? Que a gente muitas vezes vai guardando aquelas situações, como até a Grace colocou no início, né? Às vezes ressentimentos, mágoas e tudo, e aquilo vai se acumulando, muitas vezes nesse quartinho escuro que nós guardamos dentro de nós, né? E tem momentos, justamente na nossa desatenção, às vezes a gente se descuida quando vem o abatimento, e isso, digamos assim, começa a pesar contrariamente a gente se permitindo, perfeito, a gente cai nesse processo. Então a gente precisa estar atento e não estar acumulando, digamos, esses processos, né? Essas energias malsãs dentro de nós, esses pensamentos malsãs. A gente precisa realmente extirpá-los do nosso pensamento e superá-los justamente com propósitos mais elevados. E isso aí muitas vezes vai ser o quê? É uma leitura edificante, não é? A gente participar, uma palestra que você possa assistir aqui, está tão acessível hoje em dia. Né? Você pode assistir uma palestra, né, que vai trazer uma outra visão, um outro olhar, não é? Como é importante. O título desse programa, Olhar Espírita, é inspirado justamente nessa virada de página, sabe? Muitas vezes a gente precisa ganhar uma perspectiva diferenciada das questões. Né? Para você sair desse quarto escuro, porque ele existe em nós. Ele é existencial, ele vem de memórias que a gente nem tem, digamos, uma noção exata, porque são memórias de outras vidas. A gente tem um véu do esquecimento, como a Grace falou para a gente, né? A gente nasce aqui, renasce, e muita coisa do nosso passado existencial a gente nem acessa, porque seria um peso inútil, mas ele existe, ele está presente em nós, porque tivemos outras existências aqui no plano. Nas reencarnações passadas. Então nós trazemos essas memórias gravadas em nós, e não são muitas vezes memórias felizes, são memórias de coisas encrencadas, problemas que perpetramos, mas eles permanecem solicitando a reajuste, porque em algum momento a gente vai ter que se ajustar com a lei, né? Que a gente esteja em processo preparatório para esses enfrentamentos no futuro, mas um dia a gente vai ter que enfrentar, como você falou. O Pai Celestial é misericórdia, é bondade, é amor, mas ele também é justiça. E sua justiça não deixa ninguém escapa dela. Ô Flávio, antes de passar para a Grace, só uma palavrinha. Eu falei agora do espírito Joana de Ângeles, para o nosso público que está nos ouvindo, nem todos conhecem, né? Uhum. Joana de Ângeles é o espírito que traz as mensagens por Divaldo Pereira Franco, que é o médium muito conhecido no Brasil e no mundo, né? Então, tem diversas obras, Joana de Ângeles, que o Divaldo, o médium, psicografou através de que Joana de Ângeles trouxe o pensamento. Então, para só identificar que a gente fala o nome, e a gente está no meio onde todas as pessoas, né, de outras denominações religiosas, filosóficas, poder ter acesso quem é essa pessoa, não é isso? A última encarnação dela foi aqui no Brasil, né? Foi no Brasil como freira na Bahia. Isso. Foi a última encarnação de Joana de Ângeles. Mas, gente, eu queria trazer mais um pequeno texto, mais um pequeno parágrafo desse texto que a gente está falando, e Emmanuel fala o seguinte: se esmorecermos na tarefa que nos cabe, quer dizer, se a gente desanima na tarefa que nos cabe, tão só porque os outros patenteiam dentro dela competência que ainda estamos longe de alcançar, traduzindo, se eu desanimo só porque o outro já faz melhor que eu alguma tarefa, traduzindo Emmanuel, né, nossa tristeza destrutiva apenas nos revelaria a reduzida disposição de estudar, trabalhar a fim de crescer, melhorar-nos e merecer. Vamos traduzir Emmanuel agora. Emmanuel diz o seguinte: se eu entro em desânimo, se eu entro em desalento, porque, por exemplo, eu sou professora no meu ramo profissional. Sou professora, sou artesã. Sou duas tarefas. Então, eu sou professora. Aí eu olho assim um professor que dá aula melhor que eu,
que se expressa melhor que eu. Ah, não, então isso vou desanimar, vou deixar de ser professora. Então é isso que Emmanuel está dizendo. Se eu desanimo porque alguém faz melhor que eu nesse momento essa tarefa, eu estou dizendo que eu estou desanimando, estou desistindo e abro mão do meu processo de melhoria. Eu abro mão aqui, ó, abro mão de estudar, de trabalhar, de crescer, de evoluir. Perfeito. E que depois eu também vou chegar naquele patamar. E que aquela pessoa não chegou naquele patamar de graça. Ela cresceu, ela estudou, ela buscou. E que eu também posso. É isso que Emmanuel está dizendo. Eu também posso. Mas eu olho para o Flávio assim, puxa, a palestra do Flávio é muito melhor que a minha, então não vou fazer mais palestra. Estou dando um exemplo. Não, mas peraí, eu vou abrir mão de estudar, de buscar e no futuro fazer uma palestra tão boa quanto a do Flávio? É uma decisão minha, é isso que Emmanuel está falando. Se eu olho para alguém que faz melhor que eu naquele momento e eu desisto e entro em desânimo, achando que eu não sou capaz, eu estou abrindo mão da minha possibilidade de evoluir. E ninguém, absolutamente ninguém, dentro das leis de Deus, tem as coisas caídas do céu. Tudo que a gente é competente hoje é porque a gente já vem estudando, trabalhando, desenvolvendo já há outras encarnações. Então, nada cai do céu para um espírito. Tudo é construção. E tem coisas que a gente é competente nessa encarnação tem aptidões, e que a gente já vem desenvolvendo essas aptidões há 5, 6, 7, 8 encarnações. A gente vê, por exemplo, no caso de Mozart, de crianças assim, prodígios, né, que têm capacidades assim, desenvolvidas em termos assim, de não ter feito nem curso, nada, e toca piano de uma forma maravilhosa, né? Toca os instrumentos, isso é uma coisa muito interessante a gente analisar, ou até jogar isso, olhar o que explica isso, né? Essa destreza que mesmo um mestre que tem 40 anos de prática não consegue. Sim, e ele veio de graça? Não veio. É um espírito que desenvolve essa habilidade há 10 encarnações. Construção. Exatamente. Então, Flávio, só para a gente, acho que nós estamos quase ao final já, né? Sim. Então, essa colocação interessante que os amigos trouxeram, vamos pensar assim, né? Uma das bases da doutrina espírita, como nós já estudamos nos programas anteriores, é a reencarnação, ou seja, a justiça de Deus. Ninguém, quando a gente olha, como falou Mozart e outros grandes, Beethoven, Einstein, Thomas Edison. Então, vamos pensar assim, Deus criou esses espíritos com a massa cerebral superior à minha? Não, Deus é justo, todos somos criados iguais, simples e ignorantes, e vamos construindo ao longo dessas encarnações sucessivas a nossa história. Então esses irmãos que vieram, vamos pensar também a nível moral, vamos pensar assim um Chico Xavier, vamos pensar um Martim Lutero, vamos pensar uma Irmã Dulce, uma Madre Teresa de Calcutá, esses espíritos que deram exemplo moral, eles também construíram. Então são irmãos mais velhos que vêm nos dar exemplos. Então Deus dá a cada um segundo as suas obras. Nós somos aqueles que saem um dia a semear, né? Semeamos todo dia e vamos voltar para o mesmo caminho fazendo a colheita. Então nós estamos construindo hoje ou amanhã. Estamos hoje já, digamos assim, fazendo a coleta do que semeamos ontem. E hoje semeando o amanhã. Então que Jesus possa envolver nossos corações, de todos nós, e aquele que estiver hoje abatido, triste, desanimado, tem de bom ânimo. Olhe para frente que as coisas vão passar e dias melhores virão. Não é isso, querido Flávio? Isso mesmo. A gente tem que... Vamos ver se a gente faz um fechamento, né? Está na hora da gente fazer o nosso... Eu gostaria de pedir para a Grace, que você faça as suas considerações finais e, digamos assim, para a gente, até o teu olhar também em relação à oportunidade de você ter começado aqui com a gente. Em primeiro lugar, então, quero agradecer, né, ao Flávio, ao Zé, a oportunidade de estarmos juntos. A doutrina espírita é uma doutrina consoladora, é uma doutrina que te ajuda a se encontrar e a encontrar motivos para desenvolver todo o melhor potencial que já existe dentro de você, porque todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos filhos de Deus, todos nascemos com um potencial imenso e que nós precisamos desenvolver. E aí eu queria fechar com uma frase de um terceiro texto
deixar aqui para o pessoal o nome do livro. Deixa eu achar aqui. É uma frase pequena de Emmanuel. O nome do livro é Recados do Além. Vamos lá, Recados do Além, capítulo 50. E o título do capítulo 50 chama-se Não Esmoreças. Não esmoreças. Aí tem 3 parágrafos, é um texto pequeno, mas eu vou para o último parágrafo para fazer a minha consideração final. O último parágrafo desse pequeno texto diz o seguinte: não percas a esperança. Trabalha, 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 como e onde puderes, servindo sempre, na certeza de que trazes contigo a força do companheiro fiel que jamais te abandona, porque tens Deus. Então, é essa a minha consideração final. Se a tristeza bater à tua porta, não esmoreças, não desista de você mesmo. Você é luz, você é luz. Não deixe a sua luz apagar. Trabalha, trabalha e trabalha, trabalha no bem. O que eu faço? Pode ir numa creche uma vez por semana ajudar uma criança, pode ir num asilo, cortar a unha das vovozinhas que estão lá, lixar a unha, pentear o cabelo, ouvir. Pode ajudar bichinho de rua, gato de rua, cachorrinho de rua. Olha, tem N coisas para fazer. Ouve o teu coração e trabalha no bem. Trabalho não falta. É isso. Vamos lá, Zé, por favor, para a gente poder finalizar. Considerações finais aí, agradecendo, né, a alegria de termos a Gleice conosco, que abrilhanta em nosso encontro, com muita alegria, né, que possamos outras vezes estar juntos. Então, minhas palavras finais é isso, né, de bom ânimo, de coragem, certeza realmente que superaremos, que nós estamos aqui construindo, né, diariamente, como muitas vezes uma metáfora, nós estamos enviando para a casa do Pai, para o mundo espiritual, um tijolinho diariamente. Estamos construindo a nossa morada futura, ou seja, com as qualidades da alma, dos meus relacionamentos, dos cuidados com o mundo. E eu sei que o mundo é como espelho, né? Eu estou recebendo do mundo aquilo que eu dou para o mundo. Então, se eu não estou feliz com aquilo que eu estou encontrando, eu preciso prestar atenção no que eu estou oferecendo. Então, palavras altruístas, bom ânimo, coragem e contribuir para um mundo melhor. Que a nossa fala seja instrumento do bem. É isso aí, amigos, que Jesus nos envolva. Devolvendo a palavra ao nosso dirigente, Flávio. Isso, queridos. Eu vou tomar o compromisso de fazer a prece final nossa para a gente poder concluir o nosso trabalho, para estarmos novamente, né, na semana próxima aqui com o nosso Olhar Espírita, o programa Olhar Espírita. Então, elevamos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, com imensa gratidão pelos momentos que aqui tivemos, de debatermos assunto tão pertinente, tão importante, que possa servir de auxílio. Tudo aquilo que foi conversado aqui, todas as colocações, todas as orientações que aqui foram colocadas, são subsídio para fortalecimento, para a gente ter uma condição melhor no enfrentamento dos problemas e especialmente quando a gente tiver o abatimento, estiver sendo influenciado ou vier sobre nós essa pressão querendo nos apequenar diante das questões e nos colocando assim como se fôssemos incapazes de enfrentá-los e de resolver essas situações. Então não nos permitamos a isso, mantenhamos o nosso olhar sempre para frente, sempre elevado, nosso pensamento elevado, para que possamos sintonizar com os espíritos, com aqueles bondosos amigos que podem efetivamente nos auxiliar e orientar. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações, hoje, amanhã e para todo sempre. Muito obrigado. Até o próximo, amigos. Muito obrigado pela sua presença.